gravar, cadê ela pra vocês? Pronto. Peraí, cadê? Aqui. E depois da conversa que a gente teve ontem, eu falei, vou fazer um resuminho pros meninos. Como foi meio em cima da hora, não dava pra eu fazer uma coisa tipo do capítulo inteiro, eu vou fazer com calma. Eu dei uma improvisada pra aula de hoje, tá bom? Daí eu vou mandar pra vocês, mas depois... Ou então faz assim, vocês tiram foto. Mas depois eu vou colocar, quando estiver pronto, eu vou colocar no meu Bernoulli, tá bom? Que aí vocês têm acesso. Certinho? Na última aula, sem ser ontem, na penúltima, nós assistimos um vídeo a respeito dos conceitos principais de demografia. E o legal é que vocês viram isso ano passado, voltado para o Brasil. Esse ano nós vamos ver voltado para uma área mais, com um olhar mais global, ok? Então nós vamos para a página 39 e nós vamos ver aí os conceitos que estão aí nesse quadrado. Foi onde a gente parou, não foi? Todo mundo na página 39? Isso. Vou interromper o compartilhamento. Vocês já copiaram a tarefa, não já? Sim. Ok. Então, bora para a página 39. Vou compartilhar com vocês o meu resuminho aqui. Peraí, antes. Mas lembrando que tá meia boca porque foi improvisado, tá? Eu fiz voando para a aula de hoje. População e espaço, as dinâmicas demográficas. Vamos falar então dos principais conceitos. Opa. Então aí, ó, na página 39, o primeiro conceito que está falando é de população absoluta. Então vamos grifar aí, ó, número total de habitantes de uma área, certo? Então quando a gente fala de absoluto, absoluto é tudo. Então a gente está falando do total de habitantes da região, ok? Qual a população absoluta, por exemplo, da sala do 8º ano azul? Nesse momento é 0, né, gente? Mas vamos pensar no dia que a gente estava lá, João Pedro, qual que era a população absoluta? 23. 23, ok? Por que 23? Ué, porque é a quantidade de alunos que tem lá. Não, vocês são 22. Não, é 23, não é não? Não, 22, mas é 23 mesmo porque eu vou estar na sala, né, se Deus quiser. Então você acertou, ok? Por isso que eu queria saber. Então, a população absoluta, 23 porque é o total de habitantes. E aí aqui está mostrando para vocês, ó, que quando a gente fala de população absoluta, a gente fala de populoso. Para a gente falar, por exemplo, se um país ou se um lugar ele é populoso ou não, a gente vê a quantidade de pessoas. Se tem muitas pessoas, é populoso. Se tem pouca pessoa, é pouco populoso. Tá aí tudo bem, né? Tá? Continuando, população relativa. Relativo já é alguma coisa, né? A gente tem que ver a relação de alguma coisa aí. Relação do quê? A gente vai ver que é a relação entre habitantes e a área. Ou seja, população relativa é a mesma coisa da densidade demográfica. A gente pega a população absoluta, que é a quantidade de habitantes, e divide pela área. Como assim? Quando a gente vê, por exemplo, deixa eu fazer um desenho aqui. A gente vê, vamos colocar branco aqui. A gente vê, por exemplo, o que é isso aqui? O João Pedro. Pedro, você não foi meu aluno no 6º ano, não? Eu? Ué. O João Pedro, eu deixo ele falar que é um triângulo. Agora o restante da turma não sabe o que é isso aqui. Vocês não sabem o que é isso aqui? Eu não lembro, não. Ah, caramba, vocês não lembram, não, né? Na verdade, vocês não estão enxergando, né? É o Brasil, né, Esse gente? triângulo? Não, vocês não estão vendo. Ah, é verdade. Ai, caramba, é o Brasil. É sobra-prima, vai estar nos museus daqui 20 anos. Como é que é, o Vitor Hugo? Essa obra-prima vai estar nos Com museus, certeza. né? Quando eu morrer. O João Pedro, eu perdoo ele porque ele não tem a sensibilidade suficiente, porque ele não foi meu aluno do 6º ano. Agora, o restante eu não perdoo. Beleza? Não foi do 6º ano, não. Com Quem? O João de Castro. Você foi do 6º, você foi do 7º, você foi do 300 anos.
João Pedro, estou te apresentando o Brasil, tá bom? Esse aqui é o nosso país, o Brasil. Se a gente pega, por exemplo, a população e coloca ela bem distribuída, a gente vai falar que o Brasil ele é populoso porque tem muita gente morando e ao mesmo tempo ele é bem povoado. Por quê? Porque ele é bem distribuída a população. No entanto, se a gente começa a ver que tem grande parte da população residindo só numa área, e aí a gente vê que tem outras áreas que tem pouca gente morando, a gente vai falar que ele é pouco povoado. Por quê? Porque a gente vai pegar o número de habitantes e dividir por toda a área. E a gente vai ver que só vai ter um pouco numa região, vai ter uma concentração só em uma região e no restante não vai ter. Então a gente chama isso de pouco povoado. O Brasil, a gente considera ele, como eu escrevi aqui, muito populoso. Por quê? Porque a população absoluta dele é grande, ou seja, ele tem muitos habitantes. No entanto, a concentração dessa população toda do Brasil, nós vamos ver que está aqui na região sudeste e no litoral, certo? Se a gente olhar aqui a Amazônia, mais aqui para o interior do Nordeste, para o interior do Centro-Oeste, a gente vai ver que tem muito pouca gente morando. Sendo assim, essa má distribuição, se a gente pegar o total de habitantes e dividir por área, a gente vai ver que o Brasil ele é pouco povoado, porque está mal distribuído. Entenderam a diferença entre população absoluta e população relativa, populoso e povoado? Sim. E aí, a menina lá no vídeo, ela deu uma dica muito boa. Populoso e povoado. Povoado tem a letrinha A. Se tem a letrinha A, é A de área. Ok? Então, quando a gente falar de povoado, a gente está falando da relação da população com a área. Se a gente está falando de populoso que não tem a letra A, a gente só está falando de gente, a gente só está falando de habitante. Ok? Tá aí tudo bem? Sim. E olha aqui, se a densidade demográfica for alta, o país é muito povoado. Se a densidade demográfica for baixa, o país é pouco povoado. Se a população total é alta, a gente está falando de população total, o país é muito populoso. Se a população total é baixa, o país é pouco populoso. Tá? Então, essa é a diferença entre população absoluta e relativa. Lembrando que população absoluta fala de populoso, população relativa ou densidade demográfica fala de povoado. Ficou claro? Ok. Deixa eu apagar o Brasil. Você quer tirar foto, João Pedro, para você guardar de lembrança? Não sei por que você está rindo. Ok. Tá. Como é que eu faço para sair? Aqui. Beleza. Então, aí vocês grifem população relativa, relação entre o número total de habitantes e a área. Grifem aí na página 39. Próximo conceito que nós vamos ver. Taxa de natalidade. Natalidade lembra o quê, galerinha? Olha, eu posso pedir para você. Posso pedir demais aqui? Eu já pedi para ele, cara, eu quero que ligue o microfone. Vamos conversar. É de natalidade que você falou, professora? O que é a taxa de natalidade? É de nascimento. Natal, lembra, não é? Então, ok. Nascimento. Então, a gente calcula quantos nascimentos tiveram. Olha aí. Número de nascimentos de determinada população a cada 1.000 habitantes. Tá bom? Então, quantas pessoas nasceram a cada 1.000 habitantes? Taxa de mortalidade, o próprio nome fala. Mortal. Você está falando de mortal, a gente está falando de morte. Então, está falando de óbito. Aliás, é a taxa que a gente mais tem ouvido falar, né, nesses últimos tempos. Taxa de mortalidade. São os números de óbitos a cada 1.000 habitantes. Taxa de expectativa de vida. Expectativa de vida a gente já ouviu falar também. O que é expectativa de vida? Quanto tempo que você vai viver? Exatamente, é a média do que a população ali vai viver, certo? Então, previsão máxima de idade máxima de vida, tá bom? Taxa de fecundidade. O que é fecundidade? Fecundar, ter filhos, não é isso? Então, a taxa de fecundidade... Gente, vocês vão grifando aí, viu? Aqui na página 39.
A taxa de fecundidade é quantos filhos uma mulher pode ter em determinada região. Então, por exemplo, eles medem, por exemplo, lá na China, aquilo que a gente estava falando, qual a média de filhos que uma mulher pode ter. Isso é a taxa de fecundidade. Se comparado à taxa de fecundidade lá na China com a do Brasil, a taxa de fecundidade da China é maior do que a do Brasil. Certo? Beleza, vira para a página 40 agora. Vocês grifaram a página 40? Sim. Sim. Os principais conceitos utilizados para avaliar o crescimento de uma população são o crescimento vegetativo e crescimento absoluto. Grifem, vocês já grifaram. Ambos permitem que se compreenda a dinâmica de expansão de habitantes de uma dada porção do espaço. Contudo, são calculados de formas distintas. Como pode-se visualizar isso aqui? Então, vamos ver o que é crescimento vegetativo e crescimento absoluto. Crescimento vegetativo é o quanto a população cresce, ok? Só que a gente vai falar no seguinte, é o crescimento natural. Vegetativo não lembra vegetação? Vegetação não é um elemento natural? Clara, você está prestando atenção aqui? Não é um elemento natural? Então a gente está falando de um crescimento natural. O que é um crescimento natural? Sem interferência humana. É o quanto que morre e o quanto que nasce, certo? Biologicamente falando. Então, como é que a gente faz um crescimento? Por exemplo, da população. A gente está falando da população. A gente vai pegar quantos nasceram e vai diminuir de quantos morreram. Vocês concordam comigo? Isso a gente vai ver o crescimento da população. Pega a taxa de natalidade, quantos nasceram, e diminui quanto morreu. Tá aí tudo bem? Sim. Sim. Ok. Então, crescimento vegetativo. Grifem, já grifou também, porque eu mandei a foto. E o crescimento absoluto, o que é? Quando a gente fala absoluto, novamente a gente está falando de total, tá bom? Vamos pensar comigo. Se eu pegar o crescimento da população de Patrocínio, eu vou pegar quem nasceu em Patrocínio e quem morreu em Patrocínio, vocês concordam comigo? E vou ter o crescimento da população de Patrocínio. Mas eu vou ter o crescimento total da população de Patrocínio? Eu não nasci aí. Eu faço parte da população de Patrocínio? Faz. Faço. Faz. Mas eu não nasci aí, eu não estou na taxa de natalidade. Vocês concordam comigo? Então, para a gente pegar o crescimento absoluto, a gente tem que pegar outros fatores também. A gente vai pegar o crescimento vegetativo, olha aqui, CV, crescimento vegetativo. Então, primeiro a gente vai fazer a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Beleza, descobrimos o crescimento vegetativo, a gente vai aumentar nesse número aí os imigrantes. O que é imigrante? Vender do país. Pessoa que vem de fora. Quem veio de fora. Eu sou uma imigrante em Patrocínio? Sim. Sou uma imigrante. Então, vocês têm que me colocar nessa conta aí a mais, porque hoje eu moro em Patrocínio, certo? Só que a gente tem que tirar também os emigrantes. Quem são os emigrantes? Os que deixaram. Os que deixaram. Vocês têm algum parente que nasceu em Patrocínio e que agora mora em outro lugar? Minha prima. Meu primo. Então, a Minha gente tem que tia. tirar esses primaiados e esses tio tudo. Minha tia e Ok? meu primo. Vocês me colocam Meu primo na conta. Vocês me colocam na conta e tiram essas primaiadas aí. Fala, Miguel. Professor, tipo, meu primo, a minha tia do Paraná, a irmã do meu pai, ela veio pra cá. Aí meu tio é lá de Altas de Lavras. Aí o meu primo Henrique nasceu aqui. Aí os outros dois filhos deles nasceram lá, Ó, então fica ligado lá aí, em ó. Lavras. O seu primo que nasceu aí, ele entra aqui nesse crescimento vegetativo, certo, Miguel? Só que os seus tios, os outros primos que vieram, eles vão entrar aqui nesse imigrantes. Então, a gente vai somar eles aqui. Mas aí, os seus primos que vazaram daqui, que não moram aí mais, a gente vai colocar como imigrantes. Então, a gente vai tirar. Eu tenho um monte de conhecidos que é daí de Patrocínio e vem morar aqui em Uberlândia. Então, a gente tira eles da jogada. E a gente descobre sobre o crescimento absoluto da cidade de Patrocínio. O crescimento total da cidade de Patrocínio. Ok? Vocês estão me vendo travando ou não? Porque eu tô me vendo travando. Pra mim tá não. Tá não? Então, Pra mim deve estar rolando um delay aqui. Entenderam, então, o conceito de crescimento vegetativo e crescimento de absoluto? Sim. Tá. Quando eu tirei a foto, já tinha esses detalhes aqui do lado e vocês fizeram aí? Olha só, peraí. Esses, vocês estão vendo? Vocês escreveram isso aqui? Não.
Não? Então, vocês vão escrever, eu vou indicando para vocês, ok? Deixa eu mudar aqui o slide. Nós vamos ver agora como é que foi essa relação de crescimento mundial. O ano passado vocês viram isso a respeito do Brasil. A gente vai ver a nível mundial. O crescimento da população, a questão de taxa de natalidade, taxa de mortalidade e o que foi acontecendo para esse desenvolvimento todo da população, ok? Então, olha lá, 2000 anos antes de Cristo, a população total era menos de 1 milhão de habitantes. O que aconteceu com esses 200 mil anos? Aconteceu aqui, ó, nesses 10 mil anos, que vai ser justamente aqui, quando forma 1 milhão de população no mundo. Aí, peraí, só um minutinho. O que aconteceu de importante, desculpa, para gerar esse 1 milhão? Olha aí. Graças à agricultura, há 10 mil anos a humanidade chegou ao seu primeiro milhão. Por que vocês acham que a agricultura propiciou chegar no 1 milhão de habitantes? E ela Sedentarização. proporcionou alimentos. Não, Sedentarização. O homem passa a se fixar num lugar só e ele passa a produzir seu próprio alimento. Vamos ler aí, ó, abaixo desses quadradinhos. A sedentarização, apesar de aumentar a disponibilidade de alimentos nos períodos de maior reprodução dos indivíduos, submeteu o ser humano a uma dieta de baixa qualidade nutricional. Períodos de fome, ou mesmo as guerras e epidemias, chegavam a dizimar muitos povos desde a antiguidade, passando pela Idade Média e chegando ao início da modernidade. Nesse período, a taxa de natalidade foi aumentando. Por quê? Porque as pessoas se tornaram sedentárias. Elas ficaram paradas e se fixaram no lugar. Mas, ao mesmo tempo, pessoal, a taxa de mortalidade também era alta. O crescimento vegetativo, então, nesse período era reduzido. Presta atenção, eu quero que vocês escrevem aí desse lado esse esqueminha aqui, ó, que eu fiz. A taxa de natalidade era alta, porque eles se fixaram e ali eles conseguiam se reproduzir mais. No entanto, devido à baixa qualidade dos alimentos e à falta de informação, às intempéries da vida ali e tudo mais, a taxa de mortalidade também era alta. Se nascia muito, mas também morria muito, como é que era o crescimento vegetativo, o crescimento natural? Baixo. Baixo, certo? Era baixo, porque nascia muito, mas também morria muito, ok? Então, nesse ponto aqui, ó, quando começou a surgir a agricultura, a taxa de natalidade era alta, a taxa de mortalidade também era alta, mas com isso, o crescimento vegetativo era baixo, ok? Bom, até o século XVIII, a população crescia, porém com taxas reduzidas. Vocês estão vendo aqui, ó? Por enquanto, aqui era taxa reduzida. Tá vendo que o gráfico está indo lentamente? Ok? Uma outra revolução estava em curso, de tanto impacto como o surgimento da agricultura, a primeira revolução industrial. Nessa ocasião, uma série de transformações no processo produtivo e inovações tecnológicas melhoraram significativamente as condições de vida das sociedades. Então, olha aqui, no século XVIII, com a Revolução Industrial, éramos 1 bilhão. Então, passamos de 1 milhão para 1 bilhão de população. Com os avanços da medicina, a população continuou crescendo. Olha só, pessoal, com a tecnologia, com a Revolução Industrial, veio mais tecnologia. Isso melhorou a medicina, melhorou as condições do saneamento básico, as condições de higiene, as condições da saúde em geral, de tratamentos. Isso fez com que a taxa de mortalidade diminuísse. A taxa de natalidade continuou alta, o povo continuou reproduzindo, mas a taxa de mortalidade, ela começou a diminuir, porque o homem começou a ter mais condições de vida, mais condições de higiene, mais condições de saneamento básico, surgiram as vacinas, os melhores medicamentos, e aí a taxa de mortalidade foi diminuindo. Se nasce muita gente e morre pouca gente, o que vai acontecer com o crescimento vegetativo? Vai aumentar. E aqui a gente tem um pico do aumento da população. Deixa eu diminuir aqui. A gente tem um pico do aumento da população, certo? Então, continuando aí, eu quero que vocês escrevam esse esqueminha aí do lado desses dois parágrafos. Novas máquinas, a exemplo do motor a vapor, aceleraram os processos produtivos, transformando as relações sociais. O ser humano passou a ficar menos dependente das condições da natureza. Enquanto aqui, moçada,
ficava, por exemplo, passando aperto com trovões e raios e relâmpagos que pegavam, por exemplo, em tudo. Agora o homem ele conseguia construir toda uma estrutura para se proteger. Enquanto que o homem ficava, às vezes, exposto a chuvas e a ventos, aqui ele conseguia mais se proteger, além ainda de ter novos medicamentos e vacinas, ok? O ser humano passou a ficar menos dependente das condições da natureza, o que, por sua vez, eleva a expectativa de vida. Nesse momento, o crescimento vegetativo alcança valores elevados. Página 41. Vocês entenderam o gráfico aqui? Sim. Ficou mais fácil de entender? Ok. Sim. Débito, lê para mim a página 41, por favor. As infraestruturas físicas do espaço habilitado sofreram alterações que permitiram a promoção da saúde. No campo médico, os estudos e pesquisas desvendaram o funcionamento de várias doenças que reduziam fortemente a expectativa de vida. O advento de novas descobertas científicas contribuiu para a melhoria geral das condições de vida da população. Alguns exemplos dos avanços são a vacina contra a varíola, a adoção da asepsia e anestesia em práticas cirúrgicas, a disseminação de práticas de higiene, dentre outros. Certo? Melhoramento da saúde, da medicina, melhoramento do saneamento básico. Evelyn, lê para mim o próximo. O desenvolvimento de novas técnicas permitiu o aumento do número de fábricas, gerando uma concentração da população que se deslocava para trabalhar nesses locais. O fluxo de pessoas nesse período não urbanizou todo o espaço, pois persistia uma dependência de produtos do campo e grande parte do contingente populacional ainda residia nas áreas rurais. Entretanto, houve uma troca, haja vista que o campo também foi alterado com a Revolução Industrial e passou a depender de insumos produzidos na cidade. Vitor Raniel, lê para mim. Não quero ler, não. Oi? Quero ler, não. Tem dó, Vitor? Vamos lá. Ah, não. Página 41, terceiro parágrafo. Vamos lá? Peraí. Tiago, lê para mim, por favor. No início Chegou, do primeiro Vitor? parágrafo? Terceiro terceiro? parágrafo da página 41. Bem-vindo à aula, Vitor. O grande projeto nacional Oi? de... Página 41, terceiro parágrafo. Abri 41. na... Tava na Geografia. página errada. Tudo bem, Vitor? Eu tô. Daniele, prazer. Professora de Geografia. Colégio Atenas, Patrocínio, Minas Gerais, Planeta Terra. É nóis, estamos juntos. O crescimento das cidades Uhul! Vai. propiciados pelas atividades industriais e a tecnologia criada a partir de então alterou não apenas o modo de produção, mas os modos de vida da população. As novas concentrações populacionais nas cidades demandaram a resolução de problemas causados quando se agrega muitas pessoas, falta de infraestrutura, saneamento básico, transporte e outros. Isso. Tiago, lê pra gente aí o para refletir. Os avanços da tecnologia no passado permitiram o crescimento da população. As tecnologias no futuro irão atuar de forma nas dinâmicas populacionais? E aí, gente, vocês acham que a tecnologia pode atuar? Pelo amor de Deus, né? A gente tá precisando mais que tudo desse uso dessa tecnologia, né? Para arranjar essa vacina logo, resolver nosso problema. Né? Então, a tecnologia ela teve grande importância no passado, assim como vai ter agora.